Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Hoje vamos conversar sobre estratégias de crescimento, funding e eficiência operacional no mercado imobiliário, com foco especial nas incorporadoras voltadas à média e alta renda, que vem enfrentando um cenário desafiador com juros altos e crédito mais restrito. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Rodrigo Cagalli, que é vice-presidente de operações e CFO da Mitre Realty, uma das empresas que tem se destacado em 2025 com recorde de vendas, gestão disciplinada e visão bastante clara de produto. Rodrigo, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao IncorporaCast. Obrigado a vocês pelo convite. Será um prazer. Espero contribuir um pouco aí com esses temas. Com certeza vai ser uma conversa muito boa. Antes de iniciarmos esse bate-papo, eu tenho um convite especial para você. No dia 9 de outubro, a Abra Inc. realiza o Incorpora 2025, que é o maior evento da incorporação do Brasil. Estarão presentes os principais players do setor, autoridades e lideranças para debater o presente e o futuro deste mercado. Acesse o QR Code aqui na tela ou o link na descrição e garanta já a sua vaga. Rodrigo, para nós começarmos esse bate-papo, gostaria que você falasse sobre a sua formação e a sua trajetória profissional até chegar à Mitre. Vamos lá. Muito embora esteja no mercado de incorporação, não sou engenheiro, sou formado em administração, mas comecei numa empresa de engenharia voltada para a parte de construção pesada, infraestrutura, e aí eu fui para a Mitre. Esse ano aqui são 13 anos de Mitre, então já é uma longa jornada na Mitre Realty. Passando por vários departamentos, comecei ali como gerente financeiro e fui crescendo, galgando várias posições, até aí os tempos atuais tocando a área de operações, né? Então toda a parte, a vice-presidência de operações, toda a parte de operações que envolve engenharia, comercial, financeiro, jurídico e várias outras áreas embaixo do meu guarda-chuva hoje. Rodrigo, a Mitre, ela começou esse ano com um marco importante, 324 milhões de reais em vendas líquidas no primeiro trimestre, um recorde histórico para a companhia. Queria que você falasse para a gente quais os principais fatores que explicam esse desempenho positivo num ambiente de juros altos, ainda desafiador para a classe média, e também o que mudou na estratégia da empresa desde o ano passado. Olha, eu acho que as vendas, elas têm dois impactos, né? Eu acho que tem um trabalho interno dentro de casa, de gestão de equipe, pessoas, enfim, etc. Né? A gente, há uns 2 anos, fez algumas movimentações internas no time comercial / vendas, então acho que, de fato, tem surtido esse efeito. Mas mais do que isso, está relacionado muito a um pouco da estratégia da companhia, que está relacionada à parte de produto, concepção, escolher muito bem os terrenos, as localizações. Então, acho que no fim é muito mais isso, né? A gente brinca muito na empresa que a gente tem que ser a primeira escolha de cada bairro. Assim, Brasil é um cenário desafiador a todo momento, né? Uhum. E no nosso setor, que é de longo prazo, entre comprar e entregar um terreno são 4 ou 5 anos, seria muito otimismo a gente achar que vai passar 4 ou 5 anos num voo de cruzeiro. Então, a gente se prepara muito para os desafios e a gente procura fazer produtos muito aderentes àquela região. A gente pesquisa muito, entende muito a demanda, o que o pessoal está buscando, para que, independentemente do cenário, a gente seja a primeira escolha. Porque pessoas vão casar, vão separar, vão ter filhos, vão querer morar sozinhos, sair da casa dos pais. Então, o imóvel vai estar aí. Seja qual for a demanda, o cenário, exatamente, é isso. A demanda existe. É isso aí. Ô, Rodrigo, apesar de uma leve queda na receita líquida, o lucro bruto da companhia cresceu mais de 950%. Isso chama bastante atenção. Queria que você falasse a que se deve essa evolução tão expressiva na rentabilidade e quais ajustes operacionais e estratégicos foram decisivos para a Mitre alcançar esses números. Acho que é legal para quem está nos assistindo, né, a gente dar alguns passos atrás para explicar um pouco. A gente fez o nosso IPO, abriu o nosso capital em 2020, e desde então a gente vem lançando algo em torno aí de 1,5 bilhão ano,
então é um volume expressivo. E todo o setor de incorporação, né, daquela safra que lançou 20, 21, 22, a gente teve um certo pênalti, porque o setor encarou uma inflação muito grande dos materiais e serviços, né, por conta da pandemia, etc. Quem fez reforma sabe do que eu estou falando. Lembrando que 2020 foi o ano em que tudo mudou, né? Exato, viu muito essa questão da inflação. Então foi uma safra que prejudicou muito o balanço das companhias e o nosso, inclusive. Então a gente teve ali uma compressão de margem, né, entre 2023 e 2024, porque o que a gente lançou em 20, 21, 22, parte disso a gente reconhece ao longo do tempo. Então a gente foi reconhecendo ao longo dos anos, 23 e 24, a gente teve uma compressão ali de margem e rentabilidade por conta disso. E conforme esses projetos foram sendo entregues, a gente veio trazendo a safra nova de empreendimentos, a rentabilidade começa a voltar. Então, por isso que quando você compara um ano de 25 versus 24, é muito explicado esse ganho de rentabilidade por conta disso. Obviamente, além disso, também tem um trabalho interno de olhar muito para a operação, olhar muito a parte de custos, margem de produto, eventualmente projeto que terreno que não estava sendo mais aderente aos nossos indicadores, a gente repassou o terreno e ficou só com aqueles terrenos que a gente entendia que eram adequados do ponto de vista econômico-financeiro. Então também teve muito esse trabalho interno também de lapidar, né, vários detalhes, várias áreas que vêm contribuindo agora com esses números em 25. O mercado imobiliário brasileiro vem enfrentando um ciclo de juros elevados e isso, logicamente, impacta de maneira direta o crédito habitacional, especialmente para a classe média. Como é que a Mitre tem reagido a esse ambiente e quais os maiores obstáculos hoje na jornada do cliente que busca financiar um imóvel? Olha, de fato é um desafio, né? O nosso público brasileiro ele não é um público poupador, então, em geral, as pessoas que adquirem um imóvel necessitam de um financiamento imobiliário, isso é verdade. E de fato a gente está num momento de maior restrição do ponto de vista de funding, né, de quantidade de dinheiro. O que a gente procura fazer enquanto companhia é ser uma companhia muito diligente na concessão de crédito. Então, quando a gente vai vender um apartamento, de fato a gente analisa o crédito daquele cliente para ter certeza que ele vai ter como pagar o imóvel e conseguir o financiamento. Isso é bom porque a gente mantém uma carteira super saudável, mas prejudica um pouco porque eventualmente a gente tem uma velocidade de vendas mais devagar porque a gente eventualmente nega a venda mesmo. Frear. Então, a gente pensa muito no negócio para mitigar o máximo de risco possível. Então, a gente prefere ter uma carteira mais saudável mesmo em detrimento a uma velocidade de vendas maior. Além disso, a gente procura acompanhar muito a vida do nosso cliente, faz pesquisas recorrentes com o nosso cliente, checa, né, o score do nosso cliente de maneira recorrente. Se a gente vê que eventualmente o cliente teve um probleminha ali no meio do caminho com o score dele, a gente entra em contato, olha, melhora aqui, movimenta mais sua conta, paga aquela conta que está em atraso para melhorar seu score quando chegar lá na frente para conseguir o financiamento. Então, é um trabalho no fim a 4 mãos, né, que a gente tem que fazer porque a gente tem total interesse que o nosso cliente consiga o financiamento. Vocês vão fazendo essa preparação. A gente vai fazendo então, essa preparação. A gente não deixa, a gente não larga na mão do cliente, sabe? Exato, porque para lembrar que lá na frente ele vai precisar de condições para fazer fechar o financiamento. Exatamente, é um trabalho mas muito também a parte de análise de crédito, né, que é fundamental, assim. É difícil, é uma briga intensa com o comercial, porque a galera quer vender, quer botar a venda para dentro e muita gente nega a venda por conta disso. Mas a gente prefere ser mais pé no chão para mitigar esse tipo de risco, né? Manter a saúde financeira. Exato, é isso. E você acredita que o consumidor da classe média ele mudou o comportamento de compra nos últimos anos? Queria saber também de você, da Mitre, né? O que você tem observado, o que esse cliente prioriza hoje, quais os aprendizados que vocês tiveram em relação ao perfil de produto e a percepção de valor desse cliente? Olha, eu acho que a pandemia como um todo, não só a classe média, mas eu acho que ela ressignificou muito, né? Como as pessoas olham as suas moradias, né? Eu lembro que antes da pandemia o mundo ia muito para uma linha de experiências, ninguém queria mais ter ativo
e todo mundo só quer experimentar e etc. E aí, da noite para o dia, todo mundo começou, né, ficou obrigado a ficar dentro de casa, preso, e as pessoas começaram a olhar a moradia com, de fato, sob uma outra ótica. E o que a gente vê muito, independente da classe, tá, acho que média ou mais alta renda, etc., são pessoas buscando moradias bem funcionais. Então, mais do que apartamentos grandes em metro quadrado, são apartamentos que sejam de fato funcionais para a família como um todo. Empreendimentos que tenham lazer relativamente completo ou que atendam boa parte das necessidades diárias. Se possível, trazer alguma coisa diferente, pensar fora da caixa é importante também. Então, o pessoal acaba olhando. E para a média renda, o que é muito importante, agora falando de média renda, é muito a localização. Então, acho que se são empreendimentos próximos a grandes avenidas, principalmente a metrô, fácil acesso aos grandes centros comerciais para trabalho, etc., isso é algo que o pessoal leva bastante em conta. E essas mudanças se devem principalmente ao período da pandemia, esses comportamentos? Sim. Se deve. Até 2019, o mercado imobiliário estava indo para uma linha de produto, talvez um pouco mais compacta, mais enxuta, trazendo um pouco mais coisas de experiências. Priorizava as áreas comuns. Priorizava as áreas comuns. E aí, depois de pandemia, os apartamentos voltaram a crescer um pouco, não que nem antigamente, aqueles apartamentos gigantes, não isso, mas voltaram a crescer um pouco, sim. A área interna social do apartamento, ela começou a ser muito valorizada. Então, hoje, se você visita o mercado imobiliário, você vai perceber que a área social de um apartamento hoje é muito valorizada. Então, a sala, o espaço em que as pessoas vão conviver, são muito valorizadas. Então, eventualmente, os quartos um pouco até menores, mas a sala, a área de convivência muito valorizada, porque as pessoas voltaram a querer receber as pessoas, se relacionar, aquela coisa toda. Então, mudou um pouco digamos, a planta, a tipologia, sabe? Uhum. Isso também é algo que teve essa alteração. Os famosos terraços gourmets com as churrasqueiras, as pessoas querendo fazer o uso de fato da sua residência, receber amigos, familiares, etc., voltou muito forte. Então, o espaço social do apartamento é algo que as pessoas olham com muito carinho. O Rodrigo, a Mitre tem reforçado o compromisso com eficiência e redução de despesas. No primeiro trimestre, vocês reduziram 12,4% das despesas gerais e administrativas. Que tipo de mudança foi feita na estrutura da empresa para alcançar essa economia? E também queria saber se houve uma reestruturação interna, como mudança de processos, por exemplo. Eu acho que isso daí é algo constante, né? Acho que qualquer companhia que quer ser eficiente, você nunca para de olhar para dentro de casa, de procurar melhorias, processos, cortar custos. Eu acho que isso é uma constante. A diminuição de custos não necessariamente envolve só corte de pessoas, não é isso. Eu acho que também está relacionado a processos, a trazer mais eficiência, a trabalhar de maneira mais inteligente. Então, é algo rotineiro dentro da companhia que a gente olha trimestre a trimestre. A tecnologia ajuda demais, né? A gente tenta trazer muita tecnologia embarcada. Então, por exemplo, hoje, muito embora a gente venha lançando 1.500, 1,5 bilhão por ano, que são mais de 2.000 unidades por ano, se eu não tivesse uma tecnologia para atender meu cliente, eu ia ter que ter um call center gigantesco. Então, a gente investiu muito em tecnologia. Hoje o cliente da Mitre ele consegue resolver a vida dele 100% de maneira digital. Então hoje meu time de atendimento, hoje ele é mais enxuto do que era 3, 4 anos atrás, porque eu investi em tecnologia, por exemplo, e processo. Estava falando da parte de financiamento imobiliário. Mesma coisa, eu vou entregar 2.000 apartamentos por ano, são quase 2.000 clientes buscando financiamento. Hoje eu tenho todo um portal digitalizado para que o cliente suba a sua documentação lá, para que ele consiga ter aprovação de crédito já linkado isso aos bancos, entendeu? Então eu também diminuo a necessidade de pessoas, agilizo o processo, pago menos juros porque eu quito mais rápido o banco, enfim. Então, são essas ferramentas que a gente procura
trazer, olhar todo o trimestre para ir melhorando de fato a eficiência. Mas esse ano é um ano, especificamente um ano que vai ter uma redução importante do ponto de vista de despesa administrativa. Assim, a gente conseguiu entrar no ano muito bem equacionado, a gente deve apresentar uma redução interessante ano contra ano. Um outro movimento relevante foi a internalização das vendas. A Mitre antes trabalhava com imobiliárias terceirizadas, hoje toda a jornada comercial é feita por vocês mesmos, pela própria companhia. Que ganhos isso trouxe em termos de conversão, posicionamento e relacionamento com o cliente? Olha, isso é uma tendência que a gente tem a nossa imobiliária já há bastante tempo. Se não me falhar a memória, são 9 ou quase 10 anos que a gente já tem, mas a gente resolveu de fato ficar sozinho, fazer voo solo há praticamente 2 anos. Não é uma decisão fácil, porque é uma grande responsabilidade se internalizar, mas em contrapartida, quando você tem um time só de vendas próprio, você consegue... Primeiro que o corretor, quando ele é seu, ele só pode vender aquele produto, né? O seu produto, a sua marca. Então ele se torna um especialista da sua marca. Então ele passa a entender um pouco do conceito de produto, do conceito arquitetônico, do conceito de design, etc. Então ele mergulha mais na cultura da empresa. Exato. Então ele consegue fazer uma venda muito mais qualificada do que aquele corretor que abre um book com 20 opções de várias incorporadoras e começa a discutir preço com o cliente. Porque quando você vai comprar um apartamento 1 milhão, 2 milhões de reais, não é por conta de 50 mil reais que você vai balizar seu poder de decisão. Isso vai estar muito relacionado a como o corretor te atende. Então, internalizar a venda, para a gente, acho que o principal ganho foi isso. É você ter o corretor que entenda a cultura e que consiga transmitir isso para o cliente. Então, o cliente ele sai, ele faz a venda, ele fica muito mais seguro do processo como um todo, sabe? Então, acho que tem um ganho importante. É um ganho que muitas vezes é difícil de tangibilizar, mas tem um ganho de marca por detrás, sabe? Do cliente ver valor na marca, do atendimento. Depois, lá na frente, quando ele receber, ele realmente recebeu o que aquele corretor prometeu para ele há 3, 4 anos atrás, entendeu? Não tem divergência de Exato. Informações. É isso aí. O funding imobiliário, hoje, ele vive um momento bastante desafiador, com a poupança pressionada, concorrência pelos recursos do SBPE, bastante acirrada, e o mercado de capitais ainda seletivo pelo impacto da Selic elevada. Como é que a Mitre tem buscado se financiar nesse contexto? E também eu queria saber se a empresa tem olhado para CRIs, parcerias com fintechs ou outras alternativas. Olha, esse é um tema, eu estou no mercado já há bastante tempo e todo ano se discute, né? O dinheiro da poupança vai acabar. Ele não acabou, o dinheiro da poupança está aí, porém, ele está escasso de fato, porque o setor imobiliário ele cresceu muito nos últimos anos e a demanda pelo funding foi muito alta. Os bancos claramente têm direcionado o funding, né, o dinheiro da poupança, para as pessoas físicas, que é aquele que quando vai comprar imóvel precisa financiar, que eu acho que particularmente, uma opinião pessoal minha, é o correto. E aí as incorporadoras estão começando a ter que usar o mercado de capitais, o funding tradicional, atrelado à Selic, à CDI, para se financiarem. É mais caro, de fato ele é mais caro do que um funding subsidiado via poupança, quando a gente vai tomar para financiar uma obra. Mas em contrapartida do mercado de capitais, por exemplo, ele traz mais flexibilidade, ele traz mais agilidade. Então, eu consigo hoje formatar um financiamento para minha obra com mais flexibilidade, mais tailor-made do que eu fazia com o banco, que era mais engessado. Pago mais caro, mas eu também, em contrapartida, tenho algo mais flexível, que muitas vezes vai me atender ali até do ponto de vista de processo, gestão, melhor do que era o do banco. Então, é uma troca que a gente faz entre taxa versus flexibilidade. Funding para o setor, pelo menos para a Mitre, felizmente, não é problema. A gente tem conseguido financiar nossas obras tranquilamente. Eu acho que funding para o setor não vai ser problema. A discussão é a que custo que vai ser, porque hoje ele é atrelado ao CDI. Então, quanto mais alto o CDI fica, mais juros as incorporadoras vão pagar. Então,
por isso que é importante. A queda do CDI, acho que ela não é só importante para a pessoa física, mas também importante para as incorporadoras, porque o custo de capital, o nosso setor é um setor de capital de giro intensivo. E com uma Selic a 15%, de fato, machuca a viabilidade a viabilidade financeira dos projetos. Uhum. A companhia anunciou 42 milhões de reais em dividendos a serem distribuídos este ano. É um sinal de confiança nos resultados futuros. Essa distribuição é parte de uma estratégia mais ampla para atrair investidores. E como é que vocês fazem para equilibrar a geração de caixa com crescimento e retorno ao acionista? Uma excelente pergunta. Assim, a gente é uma incorporadora que tem uma estratégia muito bem definida do ponto de vista de tamanho e crescimento. A gente é uma empresa focada 100% na cidade de São Paulo, capital. A gente não tem uma intenção de curto e médio prazo, nem de longo hoje, de sair, de expandir. Dito isso, a gente sempre deixou muito claro que o nosso tamanho que a gente busca é ser uma empresa de lançamentos entre 1,5 a 2 bi ano. Na cidade de São Paulo, que a gente entende que é um número super factível de se fazer. É um mercado que tem demanda para esse volume de VGV. Então, assim, dito isso, dado que a gente quer se manter entre 1,5 e 2 bi, a gente já tem um nível de land bank para suportar 3 anos de lançamento, e hoje a gente já está numa estabilidade entre lançar, vender e entregar quase que esse 1,5 a 2 bi ano. Então, ele já está numa regularidade que hoje eu gero caixa quase que todo ano, porque eu já estou entregando com regularidade, já tenho meu land bank bem formado, então eu não preciso ficar hoje estocando capital para pensar em crescimento da companhia, porque a gente tem uma estratégia de ser essa companhia nesse volume que a gente entende que é um bom volume. Então, com essa sobra do capital, eu consigo rentabilizar meu acionista através de uma distribuição de dividendos. Então, essa é a nossa estratégia, a gente sempre deixou isso muito claro. A nossa política de dividendos, inclusive, ela é mais agressiva do que a mínima solicitada, que é de distribuir ao menos 25% do seu lucro anual. A nossa já é de distribuir ao menos 50%. A gente é a única companhia do setor que tem uma política já mais agressiva. Então, uma estratégia muito bem definida. Obviamente que a gente olha, assim, a questão de endividamento e novas oportunidades. Se a gente achar que, pintou um terreno muitíssimo bom, joia da coroa, vou precisar comprar e vou ter que diminuir um pouco de dividendos. Naturalmente a gente vai fazer, não tem por que não. Ou por qualquer motivo, vou segurar um pouco por conta de um endividamento. Também a gente vai fazer, naturalmente. Mas, mantendo esses indicadores saudáveis, a gente tem essa política de distribuição recorrente para rentabilizar o nosso acionista. É isso. Nosso setor ele é muito cíclico do ponto de vista de valor de ação. Sim. Ele é muito relacionado aos juros. Então, muitas vezes as empresas estão, por exemplo, nos últimos 5 anos as empresas entregaram muito resultado, não só a Mitre, mas as de capital aberta. E as ações não andaram. Por quê? Porque o investidor de bolsa ele olha muito uma questão de juros. Então, muito embora as empresas estejam entregando resultado, as ações não andam. Outra forma de rentabilizar esse meu acionista é como? Distribuição de dividendos. Então, a gente procura ter esse equilíbrio. Rodrigo, mesmo com um cenário macroeconômico desafiador, a Mitre vai lançar 4 novos empreendimentos este ano, com VGV de 1,6 a 1,8 bilhões de reais. Quais critérios vocês estão usando hoje para tomar decisões de lançamento e o que dá confiança para acelerar mesmo com o crédito mais restrito? Olha, a gente olha primeiro alguns indicadores internos. Um indicador importante para nós é o nosso volume de estoque. Então, o estoque pronto, que é um estoque que é nocivo, porque o estoque pronto é um dinheiro parado, você está pagando IPTU, pagando condomínio, manutenção. E felizmente a gente tem um nível de estoque pronto super baixo. Então, esse é um indicador interno que a gente olha. A gente olha também o nível de estoque não pronto, estoque em construção, para ver se ele está sendo absorvido também. Então, quando esses dois níveis de estoque estão em níveis saudáveis, a gente já fica mais confortável em ter novos lançamentos. A questão macro, de fato, ela é super importante, mas mais do que o macro, a gente também procura olhar o micro, porque São Paulo, muitas vezes São Paulo é um país, né, literalmente. Né? A grande São Paulo, quando você olha, são 15, 20 milhões de pessoas, é um país.
Então a gente olha muito uma questão micro, porque muitas vezes você tem uma região específica em São Paulo que não tem lançamento há 3, 4 anos. Independentemente do cenário macro, se você lançar lá, você vai conseguir ir bem. Então, a gente procura identificar muito o que na micro-região está pedindo. Que tipo de produto, o que as pessoas estão demandando naquela micro-região. Então, o macro ele é importante, muito mais de uma maneira, digamos, conceitual, muito mais para a gente tomar uma decisão. Acelera a compra de terreno, dá uma segurada, tal. Mas o lançamento em si, a gente olha muito mais o micro para tomar a decisão. Mas respeitando esses indicadores internos que eu te falei. Então, e também é uma questão de confiança. Eu acho que o crédito imobiliário, que nem você citou, ele é importante, sem dúvida nenhuma. Mas o brasileiro, quando você pega uma série histórica do crédito imobiliário, o brasileiro sempre tomou crédito imobiliário entre 9% e 11%, 12% ao ano. Só na época da pandemia que a gente teve um período ali de tomar 7%, que foi muito fora do usual. Então o brasileiro ele é acostumado a tomar o crédito já nesse patamar. O que eu acho que mais influencia a decisão do brasileiro de comprar imóvel é a confiança. Então se ele está com a confiança de que ele está empregado, que os amigos estão empregados, que ele não vai perder o emprego, etc., ele toma a decisão de comprar. Então a gente procura olhar muito uma questão também de confiança do consumidor. E aí quando a gente junta tudo isso, é que a gente toma a decisão de lança ou não lança. E falando sobre estratégias ainda da Mitre, vocês têm investido em diferenciação de produto, como parcerias com a Mormai e Buda Spa, por exemplo. E projetos com padaria ou serviços exclusivos dentro do prédio. Esse tipo de experiência faz diferença na decisão de compra? Eu não tenho dúvida que faz. Porque eu acho que assim, você traz uma qualidade, uma expertise pro dia a dia do empreendimento. Assim. Porque eu acho que uma das coisas que mais incomodam a gente na Mitre, e eu como consumidor, muitas vezes quando você vai em prédio de amigos e etc., é que você chega no prédio, você tenta entrar no ambiente, está trancado. Você tenta entrar, está tudo trancado. E aí você faz aquele baita prédio, aquele baita projeto com um monte de ambiente legal e tá tudo trancado. Você tem que ligar o porteiro, abre para mim aqui o salão, abre não sei o quê. Então, quando a gente traz essas parcerias, a gente tenta trazer vivência para dentro do condomínio. Então, de fato, é ter espaços que fiquem abertos, que sejam operados por empresas que tenham expertise para operar aquele tipo de espaço e que você tenha vivência. Que nem você chegar no hotel e você acessar uma academia que vai estar 24 horas aberta, funcionando super bem, acessar um bar no hotel que vai estar funcionando 24 horas também, porque vai ter alguém operando. Então, vai trazer muito desse conceito, dessa experiência, sabe, dessa leveza, dessa vivência para dentro. Então, ao fazer essas parcerias, a gente traz muito disso. Porque senão eu monto um spa bonito num empreendimento meu, ele fica trancado. Só vai abrir quando alguém levar o seu massagista lá para fazer. Se eu tenho lá um Buda Spa, por exemplo, gerenciando, ele está aberto 24 horas. 24 não diria, mas ele está aberto lá durante o dia. Vai a qualquer momento que você quiser agendarem. Então você vai você vai passar na frente daquele ambiente, você vai ver aquele ambiente vivo, funcionando, tem uma pessoa lá. Quero fazer agora minha massagem. Você para lá e contrata e faz, entendeu? Então você traz essa vivência. Então acho que e o cliente sente isso, né? Porque é isso que eu estava falando no começo, a pandemia ressignificou muito esse jeito de morar. Então as pessoas querem. Por que as pessoas estão pagando mais caro eventualmente para sair de bons apartamentos que elas já moram para prédios novos? Porque elas estão procurando isso, elas querem esse tipo, resolver a vida dentro do mesmo ambiente de maneira rápida, sofisticada, sabe, trazendo essa leveza, tendo essa experiência, tendo essa possibilidade de encontro com outras pessoas em vários ambientes. Então a gente tem intensificado muito esse tipo de estratégia e na nossa visão tem dado bons resultados. Rodrigo, ainda sobre dados a respeito da Mitre, um dos números que chama a atenção no balanço da Mitre é o baixíssimo número de unidades prontas em estoque. Você falou isso há pouco. Essa gestão rigorosa do estoque é uma diretriz estratégica de vocês? E o que um estoque parado pode sinalizar para o mercado?
Diretriz estratégica acho que é de todo mundo, mas você não consegue Ninguém convencer... quer ter grandes Mas, estoques. exatamente. Mas você não consegue... Só que você tem que combinar com o cliente que alguém tem que comprar, né? Às vezes. Não, isso eu acho que de verdade traduz muito a linha de produto de uma incorporadora. Então, eu acho que quando a gente é uma empresa, por exemplo, que deve ter ganhado um prêmio, talvez, desses prêmios de arquitetura e tudo mais, muito embora a gente faça prédios muito legais. Porque mais do que a gente fazer algo para ganhar um prêmio, a gente procura fazer algo funcional que fique perene, pensando na pessoa vivendo de fato naquele ambiente. Então, a gente investe muito tempo, a gente volta projeto, a gente tira projeto de lançamento, volta para a prancheta se a gente achar que não está adequado, para olhar o tipo de planta, para olhar as áreas comuns, para revisitar tudo que for necessário. E isso daí sim reflete num estoque pronto baixo, porque eu brinco, quando a gente teve uma crise profunda no nosso setor lá em 2015, 2016, São Paulo tinha, todo final de semana tinha alguém fazendo um feirão, liquidando apartamento pronto, várias incorporadoras. E eu me recordo que tinham prédios que ficaram 2, 3 anos fazendo feirão e ainda assim tinha estoque. Então, quando depois de 2, 3 anos você está fazendo um feirão e ainda assim tem estoque naquele prédio, não é porque o preço está errado, etc. É porque o produto é ruim. Ponto. Se você não conseguiu vender, mesmo dando desconto depois de 2, 3 anos, o produto foi mal feito. Então, a gente, felizmente, procura e investe muito tempo. Parece muito óbvio o que eu estou falando, mas de verdade não é. Eu acho que você tem poucas empresas que de fato têm coragem de atrasar um lançamento ou não lançar porque entendeu que não ficou do jeito que deveria ter ficado aquele produto. Não atende as demandas daquela região. E a gente já fez isso e toma. É difícil tomar esse tipo de decisão, mas a gente prefere fazer isso para, de fato, quando lançar um produto bem adequado, bem acertado, que vai ter uma liquidez boa e que vai ficar algo perene, que daqui 10, 15, 20 anos, as pessoas que morem lá, o cara não vai ficar todo dia entrando no apartamento, pô, esse banheiro é pequeno, ou esse quarto é pequeno, não sei o que é pequeno, entendeu? E aí, como é que refaz essa rota? Volta Volta para a prancheta. Volta para a prancheta. Volta para a prancheta. Não é uma decisão fácil. É onerosa. É onerosa, mas a gente entende que é importante. Muitas vezes um concorrente foi lá, lançou, não deu certo, e a gente viu que não deu certo por algum motivo que está mentindo no nosso prédio. A gente vai lá, recua. Então, visitar muito a concorrência, fazer muita pesquisa de mercado, é uma área crucial dentro da companhia, né? Então, viver o mercado imobiliário é muito importante. É uma decisão de longuíssimo prazo para qualquer pessoa. Por isso que você não pode errar. Se você errar, você não consegue convencer a pessoa, sabe? Uhum. Então é de muito longo prazo. E o estoque pronto, como eu falei também há pouco, ele é muito oneroso, né? Porque é um dinheiro parado, Sim. com IPTU, condomínio, manutenção, etc. E fora o time, porque o corretor que vende lançamento, ele tem uma cabeça. O corretor que vende estoque pronto é outra cabeça. Aí você começa a ter que ter dois times. O marketing para estoque pronto é um, marketing para estoque em lançamento é outro. E você começa a trazer uma complexidade para a companhia que não é óbvia também. Sempre oneroso, né? Sempre oneroso, exato. Rodrigo, olhando para agora, segundo semestre, quais os principais riscos e oportunidades que você enxerga para o setor da incorporação? E eu queria saber se a Mitra está mais para otimista ou pessimista? A Mitra está no sempre otimismo cauteloso. Assim, eu acho que o primeiro semestre, né, foi um bom semestre do ponto de vista de vendas. Em segundo semestre, a gente tem um volume de lançamento importante, né? Se a gente lançar tudo que a gente se propõe, a gente está falando de basicamente 1,5 bi para ser lançados em 6 meses. É um volume forte. A gente não tem nenhuma obrigatoriedade de lançar esse volume, então a gente basicamente vai lançar um projeto, ver como é que foi a absorção, sente o mercado. Se a gente sentir que a coisa está indo bem, a gente lança outro. Se a gente sentir que a coisa está um pouco difícil, a gente segura, espera para lançar mais adiante. Então, a gente não tem uma obrigação. A gente está com um otimismo cauteloso, porque os indicadores da cidade de São Paulo continuam muito bons,
Então, o nível de estoque, o nível de absorção, etc., ele continua bom na cidade de São Paulo. A gente entende que a gente está com bons produtos para serem lançados, né? Quando a gente olha aquela questão do micro, a gente entende que a gente está com produtos bem redondos para aquelas regiões que a gente se propõe a lançar também. Estoque pronto, que eu falei, nosso está tranquilo, nosso estoque está sendo absorvido. Então, assim, a gente está com um otimismo cauteloso. Essa é a realidade, assim, mas a gente vai sentindo, sabe? Põe o pé na água, não queimou, a gente põe o outro. Assim a gente vai indo devagar. Rodrigo, nossa conversa está chegando ao fim. Eu agradeço a sua participação. Obrigada mesmo pela visão estratégica, por compartilhar as experiências da Mitre e, de uma maneira geral, trazendo esse panorama sobre o mercado. Eu deixo esse espaço aberto para suas considerações finais. Bom, obrigado aí pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. É sempre legal aí o tema de mercado imobiliário. Eu acho que ele traduz muito, né, um pouco o mercado, a economia real, né? Muitas vezes, eu acho que ele reflete bastante porque ele pega vários elementos, ele pega emprego, confiança, juros, enfim, é de longo prazo o nosso setor, então é sempre legal poder compartilhar aí com o público em geral. Obrigado pelo espaço também, a gente poder contar um pouco da nossa estratégia da Mitre. Quem quiser conhecer mais, entre lá no nosso site, veja nossos produtos. Quem quiser comprar apartamento, lembre da gente também. E é isso, obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E para você que nos acompanha, não deixe de seguir o IncorporaCast e a Abra Inc nas redes sociais para conferir os outros episódios do podcast com grandes nomes do setor. Até o próximo episódio. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.